Então agora a gente vai para nossa aula de técnicas, tá? Eu trouxe aqui duas tortas, né? Duas tortas de maracujá para mostrar a diferença entre elas e como uma foi aplicada as técnicas corretas e a outra não, tá? São duas receitas, como eu já falei, né? Duas receitas que eu fiz. Essa daqui eu peguei uma receita da internet, né? Peguei ela da internet, botei lá, né? Torta de maracujá, receita, e é uma das primeiras que eu encontrei. E eu fiz exatamente como a receita pedia, né? Vou ler até uns pedacinhos aqui da receita para você entender que eu fiz exatamente como ela pedia, imaginando que eu não conhecia nenhuma técnica, né, de como fazer torta de maracujá, como se eu fosse não só uma principiante, mas como se eu fosse uma pessoa que não entendia de técnicas, que, né, não conhecia muitas técnicas, tá? Então, essa daqui já foi uma torta que eu fiz utilizando as técnicas da confeitaria francesa. Então, nessa primeira torta aqui, eu vou ler como que ela me pediu para fazer. Triture o biscoito no liquidificador e acrescente a manteiga. Misture até formar uma farofa. Coloque a farofa no fundo de uma assadeira de fundo removível e leve para assar por cerca de 10 minutos e reserve. Agora, ela não me falou se a manteiga era amolecida, se ela era gelada, né, como pomada, não me falou. E para o creme, misture todos os ingredientes, coloque sobre a massa de biscoito. Ela não me falou se eu tinha que bater no liquidificador, na batedeira, se eu tinha que cozinhar o creme, né? Só misturar todos os ingredientes e colocar sobre a massa de biscoitos. Agora sobre a clara em neve. Bata as claras em neve com uma pitada de sal até as claras ficarem bem firmes. Aqui nesse ponto até tem um erro na receita, né? Porque a gente sabe que o sal ele pode desestabilizar as proteínas, né? E a espuma aí de claras que a gente faz, tá? E aí, sem parar de bater, acrescente o açúcar até formar um merengue bem firme. Coloque o merengue sobre o creme de maracujá e leve a torta para assar em forno pré-aquecido por 10 minutos. Não me falou se é forno alto, médio ou como é que é também. Sobre as claras, não me falou até que ponto que eu teria que bater, se é um ponto mais mole, médio, né? Falou, na verdade, sim, um ponto firme, porém o ponto firme é muito relativo, porque pode passar, né? Como você vai ver aqui no curso, né? Que eu bato aí um merengue e ele pode passar, mesmo estando firme, ele pode passar do ponto, né? Então, ela não me falou nada nesse sentido também. E aqui a questão do merengue foi o merengue francês, né? Que a gente sabe que é o mais instável de todos e a gente vai ver o resultado que deu depois aqui. E para a calda de maracujá, misture todos os ingredientes e leve ao fogo por 5 minutos. Depois que a torta estiver pronta, jogue a calda por cima e leve à geladeira. Por quanto tempo, também validade, não me falou nada nesse sentido. Não me falou o tamanho da forma, então eu peguei uma que eu achava, né, que eu tinha. Nos ingredientes ela fala, não coloca em gramas, coloca em um pacote e meio de bolacha, né? Muito relativo, não sei, no mercado existem vários tamanhos de pacote de bolacha, né? Mas o que eu senti mais dificuldade nesse sentido foram as técnicas em relação ao creme e à massa e também ao merengue, né? Me faltou bastante informação. Então vamos ver o que aconteceu, tá? Vou botar isso daqui um pouquinho de lado e aqui eu vou desenformar. Eu já consigo ver que ela tá com bastante... o merengue ele tá soltando água, ó. Aqui na lateral, ó, já dá pra ver que ele tá soltando água, né? Ele tá meio que derretendo. Acredito que seja por causa do merengue francês, que é o mais instável, né? Mesmo que eu levei ele pro forno, não é o suficiente pra deixar ele firme. Olha, eu vou botar em cima de uma outra base, porque eu tô tendo dificuldade para desenformar aqui. Ela tá muito mole. Ai, 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 o medo. Ela tá muito, muito mole. Ó, ela tá balançando. A massa parece que tá esfarelando já. Aqui em cima ela já tá soltando até alguns pedaços. Vamos cortar para ver como é que ficou. Ó,
O recheio já tá começando a escorrer, ele ficou extremamente mole. Ela não me falou exatamente o suco de maracujá, como que deveria ter utilizado, se era pra botar ele cru, se era pra ser um suco concentrado, ou como que era pra fazer. E ela tá muito, muito insegura, como eu já falei, o merengue aqui, ó, ele tá dançando aqui em cima, porque tá soltando água. E a massa, olha aqui, já tá começando, só de encostar, ela já vai soltando uns pedaços, ó. Ó, ela já tá soltando o farelo. Então assim, né, aqui no corte, ó, já dá pra ver melhor também o recheio escorrendo. É uma torta que a gente sabe que é um desastre a acontecer, né? A gente tá só esperando. Já dá pra ver, ó, o recheio todo escorrendo. É uma pena, mas é o que mais a gente vê na internet, né? São receitas que só ensinam a receita, né? Só você misturar os ingredientes e não te ensinam as técnicas corretas. Então aqui, em comparação com essa torta, que foi feita toda com as técnicas da confeitaria francesa, seguidas, né, à risca, bem certinho, a massa super firme, tá segurando todo o meu recheio. O recheio também é firme, né? O merengue é o italiano, então ele não vai soltar água, né? Ele não vai escorrer, o merengue italiano é o mais estável de todos. E eu tenho segurança de transportar, né? De fazer uma torta dessa e saber que meu cliente vai receber ela inteira, certo? E aqui eu não vou entrar no mérito de beleza entre uma tarte e outra, né? Decoração e nem nada. O que eu quero mostrar aqui são as técnicas mesmo. Então, comparando, né, as técnicas das duas, essa da direita aqui, em relação à massa, ela não me falou como que é pra misturar os ingredientes, só que é pra botar os dois no liquidificador. A manteiga, se era derretida ou não me falou. Se era firme, né, empomada ou gelada, não me falou nada disso, né? Também não explicou corretamente a quantidade em gramas, né, da bolacha. E isso resultou numa massa que tá já, ó, esfarelando, já tá se soltando, né? Essa daqui, a gente fez a massa pela técnica da cremagem, né? A gente fez uma pâte sucré, a gente misturou a manteiga que era em ponto pomada com o açúcar, depois adicionou os outros ingredientes para não desenvolver, e o trigo por último, né, para não desenvolver o glúten, e me resultou numa massa super firme, né, que segura o meu recheio. Essa daqui já tá toda umedecida, ó, aqui em cima tá toda umedecida por causa do recheio, né, então a bolacha já umedeceu. E essa daqui foi feita a técnica de impermeabilizar, né, onde eu tenho uma massa que vai ficar crocante e não vai absorver a umidade do recheio tão rápido, tá? Em relação ao creme, essa daqui só me pediu para misturar os ingredientes. Eu não sei se era para misturar no liquidificador, se era para cozinhar, se era para botar gelatina, né? E resultou num creme, ó, que já tá escorrendo aqui, porque tá muito mole. Aqui a gente utilizou ovos, utilizou gelatina, manteiga, fez a técnica aí de temperagem, cozinhou o creme, né? Para que ele tivesse estabilidade para funcionar como um recheio, né? Tanto que ele, ó, eu fiz formatos dele de esfera e ela tá ali, ó, a esfera não derrete, né? E a torta, ela nem tá gelada. Eu acabei de montar, então ela ainda tá meio molinha e a esfera tá ali. Em relação à cobertura, né, ao merengue, aqui me pediu para fazer um merengue francês, que a gente sabe que é o mais instável. Então ele já tá começando a derreter, né? Mesmo que eu coloquei no forno, não foi o suficiente para dar estabilidade pro merengue. Então, ó, ele já tá dançando aqui em cima, ó. Porque a água embaixo, né, já tá... ele já tá ficando úmido, né? E esse daqui eu fiz com um merengue italiano, né? Que a gente sabe que tem mais estabilidade. A gente utilizou a técnica, né, da calda de açúcar para fazer um merengue correto para essa torta, né? E as duas essa aqui eu aqueci no forno, né, para dar essa maçaricada, e aqui eu utilizei um maçarico, mas nem precisaria porque ela é estável e não iria precisar, tá?
Então, como eu falei, não entrar no mérito de decoração, né? Nada disso. É só para demonstrar as técnicas utilizadas em uma e em outra. E quando a gente só pega a receita, né, e não sabe as técnicas, a gente acaba às vezes com um produto assim. Aí, consequentemente, um produto menos seguro, né? A gente também fica inseguro e o cliente também, porque ele não vai querer uma torta que está derretendo, né? Ele quer algo seguro, firme, né? Para ele aproveitar aí o momento dele de festa, etc. Com a sua família, né? Um momento alegre. Então, essa é a diferença, a principal diferença quando a gente sabe as técnicas e não receitas, né? A gente entende o que a gente está fazendo e por que a gente está fazendo aquilo. E é justamente sobre isso que a confeitaria francesa vem falando há muitos anos, né? Desde quando eles começaram a escrever livros sobre as receitas e escrever exatamente como eles faziam as receitas, né? Catalogar tudo certinho. Então, por isso que eu gosto tanto da confeitaria francesa, por isso que eu quero te mostrar esse lado, né? Que a gente pode ter segurança quando a gente está fazendo torta e bolos, né? Isso vale para tudo. Então, a gente tem diversos preparos aqui, tá? Que eu chamo de bases da confeitaria. A gente tem massa de torta, né? Massa de bolo da Quase, massa de biscuit, chocolate. Tem a patachu, né? São as carolinas. Tem creme, tem caramelo, tem creme au beurre ou buttercream, né? Também conhecido como buttercream. Merengue, temos creme de confeiteiro, temos coulis, ganache e um cremô de coco, tá? Então aqui, mostrando aqui pra vocês, estão todas as opções, né? Todas não, na verdade são algumas das opções e ideias do que a gente pode fazer a partir das bases, né? É justamente sobre isso que eu venho falando, né? Da liberdade de criar, né, as suas próprias receitas, sair até com uma receita autoral que ninguém vai fazer no mercado, ok? Então, por exemplo, eu posso pegar uma base de torta, né? Utilizar o creme de confeiteiro, utilizar um coulis, utilizar frutas frescas, né? Cobrir com merengue. Eu posso utilizar a choux, rechear com o creme ganache, com um pouco de caramelo, né? Ou um creme de manteiga de café, por exemplo, com caramelo. Também tem uma combinação bem legal para rechear a nossa choux. Da choux, essas aqui são um exemplo das carolinas, né? Que é esse formato redondinho. Mas tem a eclair, né? Que eu posso fazer também em outros formatos. Posso fazer a torta a partir da choux, que é a Saint-Honoré, né? Então, esses são os exemplos que pode, por exemplo, para rechear a choux. Com a massa de bolo, né? O biscuit, chocolate, eu posso fazer bolo alto, né, estruturado, rechear com creme de coco, com um ganache de chocolate amargo, né? Posso cobrir ele com um merengue, ou posso cobrir com o creme de manteiga, ou eu posso deixar ele, né, o naked cake também, deixar pelado, também dá pra fazer. Dá pra fazer um bolo ou um entremê, por exemplo, utilizando a da Quase, né, fazendo uma mousse de chocolate, que é uma outra base, né, da confeitaria francesa, fazendo uma camada de um crocante, né, de um praliné, e com o creme de manteiga ou com a ganache também, ou fazer a versão de coco. E aí a gente pode ir brincando, né, com todas essas bases juntas, né? A gente pode utilizar uma, misturar com o sabor, né, alterar o sabor de outra. O cremô não precisa ser de coco, pode ser o cremô de limão ou de maracujá ou o cremô de chocolate. O creme au beurre pode ser de frutas vermelhas ou pode ser de baunilha. O creme de confeiteiro pode ser de baunilha ou de pistache, né? O caramelo pode ser uma ganache de caramelo, pode ser o caramelo em calda, pode ser um caramelo em ponto de bico. O merengue pode ser francês para fazer suspiro, pode ser o suíço para cobrir tortas, né? Ou também fazer pavlova, etc. O italiano para cobrir bolos, né? Ou para fazer macarrão também. A ganache para rechear bolo, para rechear eclair, para rechear torta, para cobrir bolo, né? Então a ganache serve para tudo isso também, dependendo do ponto que for utilizado nela, né? O coulis serve como ele é um concentrado, né, de frutas. Ele consegue, a gente pode fazer de qualquer sabor, né? Tanto de frutas vermelhas quanto de maracujá também, ou limão, né? Podemos fazer do sabor que a gente quiser e utilizar ele como uma segunda opção de sabor e textura também para tortas, para bolos também, tanto para choux, né? Para eclair, para entremê, né? Tudo isso funciona. A gente pode fazer,
porções grandes de bolo, porções pequenas, tarteletes, né, mini, entremê, pode fazer bolo em fatia, né? Dá pra fazer bolo em formato retângulo, que nem o Gâteau Opéra, que é um bolo de chocolate com café muito famoso da confeitaria francesa. Ele tem camadas finas de massa e de recheio, depois ele é cortado, né, em retângulos e aparecem todas essas camadinhas, né? Então também dá pra fazer nesse formato, dá pra fazer em fatia, dá pra vender grande. Assim, as possibilidades realmente são muitas. E o que eu queria mostrar pra vocês aqui é só um pouco, né? Porque não são essas todas as bases da confeitaria francesa que existem, tem muito mais, né? Mas só um pouco e mostrar as opções e quão variado que a gente pode fazer, né? Podemos mudar o sabor de cada um desses aqui, de cada um desses cremes, né? E também as massas. Tem massa folhada, né? Tem a massa de torta, tem pâte sucré, tem sablé, tem a brisée, né? As massas de bolo também não tem só biscuit e chocolate, tem a danoise, como eu já falei, tem o Joconde, temos biscuit à colher, temos Savoie, então são muitas opções, né? Quando a gente sabe as bases, né? Quando a gente domina as bases e sabe fazer o máximo de bases possível, a gente consegue ter a criatividade e a liberdade que a gente precisa para criar, né? Criar algo novo, criar algo diferente, algo que ninguém mais faz, certo? Então, você parando para analisar a confeitaria dessa forma, as possibilidades são inúmeras, né? E você pode criar a sua receita autoral, né? Que vai agradar você, ao seu cliente, a sua região, usar as frutas que tem aí na sua região. Isso que eu não coloquei as frutas aqui, né? Porque elas entram aqui como um complemento também de sabor, de textura e até para fazer mudar o sabor dos cremes, né? E fazer a sua própria receita, né? Então era isso que eu queria mostrar com essa aula de bases, de como ela funciona dentro da minha metodologia, né? Onde eu ensino cada base separada para depois, as principais, né? Para depois você, preciso do creme de confeiteiro porque eu quero fazer aqui um bolo diferente, né? Que eu imaginei, aí você vai lá e você vê como é que faz só o creme de confeiteiro, né? E assim com as massas e etc. Tá? Para você entender aí como é que funciona essa metodologia e por que é tão importante você saber o maior número de bases possível. Eu já falei sobre as técnicas e de como elas são importantes para a nossa segurança na cozinha. Já falei sobre as bases e como elas nos dão liberdade e criatividade. E agora eu vou te falar sobre o terceiro ponto fundamental que todo confeiteiro precisa dominar: os ingredientes e as interações entre eles. Isso significa que precisamos saber qual a função de cada ingrediente na receita. Ovos, açúcar, trigo, leite, manteiga. Entender e compreender o que cada ingrediente desse faz dentro da receita e que a função muda de acordo com o tipo de preparo. E por que isso é tão importante? Isso nos traz muito mais segurança nos preparos. Evita desperdícios com receitas que dão errado, perda de tempo e nos ajuda nas substituições. Deixa eu te dar um exemplo prático. Agora nessa aula eu quero mostrar na prática o que eu venho falando sobre os ingredientes, né? Sobre os ingredientes e as interações entre eles. É muito importante a gente entender do que os ingredientes são formados, né? Como que eles são compostos, que tipos de moléculas, etc. E também entender como que eles reagem com outros ingredientes, nas interações com outros ingredientes. Por exemplo, também quando eles são batidos, quando eles são aquecidos, quando eles são agitados, né? Cada um deles vai se comportar de uma forma diferente. E o exemplo de hoje que eu quero dar para vocês é sobre as claras de ovos, né? A gente utiliza muito as claras de ovos na confeitaria, principalmente para fazer merengues, né? As claras de ovos, a gente precisa entender que ela tem 88% em média de água, ela é formada por 88% de água e mais ou menos 11%, 11 a 12% de proteínas, tá? Então, o que acontece com os ovos, né? Como eles têm uma quantidade muito grande de proteína, eles sofrem o processo de coagulação, tá? Mas a coagulação, ela pode acontecer com a fricção e também com o calor, ok? Todo esse processo, né, de coagulação se chama desnaturação das proteínas. Quando a gente aplica, né, alguma força, né, como a fricção, ou algum calor, ou adiciona algum ingrediente ácido, por exemplo, e em contato com as proteínas, ou, né, aquecidas, elas vão se desnaturar, tá? E a primeira coisa que vai acontecer, se a gente, por exemplo, bater, né, que é o caso do merengue, ou quando a gente aquecer, é a coagulação, que é o quê? Ela vai se firmar, né, e formar uma espuma semissólida, né, no caso do merengue, ou quando a gente colocar quando a gente vai fazer um ovo, né, coloca
na frigideira, ela vai formar um produto também semi-sólido, que é o ovo frito, o cozido, etc. Porque a gente aplicou calor, tá? Então, a gente tem que entender esse processo, como que ele funciona, como que as proteínas dos ovos se comportam, e também que alguns ingredientes ou algumas ações que a gente aplicar vão interferir no resultado final. Existe uma coisa que a gente precisa ter muito cuidado, principalmente quando a gente está fazendo merengue, em relação a essa desnaturação da proteína, né? A desnaturação da proteína quer dizer o quê? Que antes ela era toda enroladinha, né? Um exemplo da proteína do ovo. Ela é toda enroladinha como uma molinha, e quando a gente aplica calor, ou fricção, ou um ácido, ela se estica, né? Então ela fica retinha. Isso é o processo de desnaturação, tá? E no caso do merengue, ela vai se desenrolando, né? E vai formando uma rede que segura ali o ar e a água, né? Por isso que a gente tem um produto final semissólido, que é o nosso merengue, né? Então esse é o processo de desnaturação e coagulação da proteína. Mas se a gente aplica excesso de fricção demais, né? Bate muito, por muito tempo o nosso merengue, por exemplo, essa rede que estava estável vai acabar se rompendo e aí vai soltar todo o ar e toda a água que ela estava segurando, né? Por isso que a gente acaba com o merengue todo quebradiço, com aquela aguinha no fundo do bowl, tá? Então isso a gente precisa ter muito cuidado e entender como é que funciona esse processo, tá? Se a gente faz um creme, né, à base de ovos ou de gemas e aquece ele por muito tempo ou aquece ele numa temperatura muito alta, né, fogo muito alto, ele vai se coagular, né, vai firmar. Só que ele vai se firmar tanto que também vai se romper e vai acabar expulsando toda a água. E a gente vai acabar com um creme talhado, né? Ou com uma gemada até. É o que pode acontecer nesse caso, tá? E esse processo, né? Quando rompe, né? Essa rede, quando ela se coagula em excesso, se chama cinérese, né? A cinérese acontece com as proteínas quando há o rompimento aí da rede, né? Quando elas se coagulam em excesso, ok? Então existem alguns ingredientes, como eu já falei, que facilitam esse processo da coagulação ou que até ajudam, né, no caso do merengue, as claras a se estabilizarem. Uma delas é o ácido, como eu já falei, porque ele vai provocar um relaxamento, né, nessas proteínas e elas vão conseguir se esticar mais sem romper tão fácil, tá? E um outro é o açúcar, né? O açúcar, ele é um ingrediente higroscópico. Isso significa o quê? Que ele gosta de água, né? Então ele puxa, né? Ele absorve e retém água muito fácil. Então o açúcar dentro do merengue, ele vai puxar uma parte dessa água das claras, né? Vai se ligar com elas e aí a gente vai ter, consequentemente, uma espuma muito mais estável, né? Porque a água, que seria um ingrediente que traria instabilidade para o nosso merengue, vai estar ligado com o açúcar, tá? Então, por isso que um merengue batido com açúcar, do que só uma clara em neve, né? A clara sem o açúcar é muito mais estável. E a gente vai fazer o teste agora aqui, eu vou mostrar para vocês na prática como é que funciona, tá? Eu vou bater a primeira clara em neve por bastante tempo, para você ver como é que ela fica depois, né? No processo de desnaturação, coagulação e também a cinérese, tá? E eu vou bater um merengue com o açúcar para mostrar como ele fica mais estável, né? Para explicar e exemplificar tudo que eu falei agora. Ó, então eu tenho a clara aqui, tá? O primeiro tipo, né? Que é sem o açúcar. Eu vou bater bastante em velocidade alta também e por bastante tempo. Ó, então aqui eu tenho um exemplo, né, do merengue sem estabilidade, como eu mencionei antes. Ele forma, ó, esse bloco bem firme até, né, a gente acha que tá estável, que tá bom, né, porque ele tá firme. Mas, se a gente reparar, ó, ele tá todo com um aspecto quebradiço. Tá? E aí, isso quer dizer que ele já não tem estabilidade nenhuma, certo? E, apesar de boa aeração agora, a gente vai deixar ele um pouquinho parado, a gente vai perceber que logo a água já vai estar boiando ali boiando não, né? Vai estar no fundo já do bowl,
porque a rede algumas partes das redes já estão rompidas, né? Então eu vou fazer agora o exemplo do merengue com o açúcar, né? Cuidado também na velocidade, bater em velocidade média e não alta, porque batendo em velocidade mais baixa, né? A gente consegue uma espuma mais estável, porque a gente cria bolhas menores. Aqui a gente cria bolhas maiores já de início, né? E bolhas maiores não são estáveis, certo? E colocando o açúcar aos pouquinhos também, para ele não criar um peso no nosso merengue, né? E aí a gente vai ver o resultado e vai comparar. E agora a gente vai para o segundo merengue. Ó, agora a gente já tem o nosso merengue francês prontinho, ó. Com uma espuma muito estável, né? Ó, eu bati num ponto mais firme, né? Brilhoso, né? E a gente vai comparar agora com o outro merengue que a gente fez. Ó, então esse merengue aqui, né? Com o açúcar, como eu já mostrei, super estável. A espuma, né? Firme. Lisinho, não tem nenhuma água, né, no fundo do bowl, justamente por causa da estabilidade que o açúcar vai dar para as claras, né, para o nosso merengue no final, né, como eu expliquei antes. Agora vamos dar uma olhadinha nesse daqui. Só deixa eu trazer mais de perto, ó, esse aqui para você dar uma olhada. Agora vamos ver o outro. Ó, todo quebradiço. Olha a água já começando a formar aqui, ó, no fundo do bowl. Né, a água que eu falei que iria soltar porque a rede já não tá mais estável, ela já foi rompida, né? Justamente por bater demais, ó. E no pouco que eu mexo, ele já vai perdendo todo aquele volume, né, que ele tinha, ó. Então aqui eu já tenho uma espuma totalmente instável, né? Justamente porque ele foi batido em excesso, aconteceu aqui a cinérese, né? Ele coagulou, mas depois se coagulou em excesso, aconteceu a cinérese. Não tinha nenhum outro ingrediente para ajudar nessa estabilidade, né? Porque não adianta entender só do ingrediente, mas entender que os outros ingredientes vão acabar interagindo, né? Todos os ingredientes vão acabar interagindo entre si, a confeitaria é isso, é química, né? Então, esse daqui a gente tem já um merengue super estável, né? Justamente por entender como é que funciona o açúcar, como é que funciona a coagulação, como é que funciona a velocidade da batedeira, né? Então, é isso que eu queria demonstrar com a aula de hoje, né? Como que funciona os ingredientes, como que funciona no caso aqui as claras e como que eles interagem entre si. E esse é o exemplo só do ovo. Existe muito assunto em volta de todos os ingredientes da confeitaria. Viu só a importância de saber como os ingredientes se comportam quando são misturados, batidos, aquecidos? Afinal, estamos trabalhando com química dentro da cozinha. Os alimentos são formados por moléculas de gordura, açúcar, amido, proteína, água, e cada uma delas se transforma em algo diferente dentro da panela. E eu quero te dar uma surpresa agora. É uma receita francesa onde eu aplico na prática todos os 3 pontos fundamentais que tenho falado durante essa semana, através da minha metodologia de ensino. Então agora a gente vai fazer a nossa receita, né? Mostrando aí todas as técnicas e base, né? E também a interação entre os ingredientes da confeitaria francesa para fazer uma torta, né? Ou uma tarte, como a gente chama na França. Se chama tarte passion, que é... traduzindo, né, seria torta de maracujá, que é uma torta que a gente está acostumado a comer aqui no Brasil, né, do nosso paladar. Porém, a gente vai utilizar técnicas e receitas, né, e essas bases da confeitaria francesa, tá? Ela vai ter aí uma pâte sucrée, que é a massa, né? Na confeitaria francesa a gente tem várias massas secas, que são as massas de torta ou de bolacha, né? E também massa folhada. E a pâte sucrée é uma delas e é uma das até mais utilizadas, né? Ela tem uma boa estrutura, né? Tem um sabor agradável. Então a gente vai utilizar ela para fazer a nossa
a nossa tarte, tá? Ela pode ser utilizada aí para qualquer outra torta ou tarte que você for fazer. Depois a gente vai fazer um coulis de morango para combinar aí com o nosso cremô de maracujá, tá? E vai finalizar aí com um merengue, né? E decorar a nossa torta depois, tá? Então, durante aqui a receita eu vou explicando, né, as técnicas, eu falando sobre elas, você pode anotar. E você vai ver aí na prática como é que funciona a aplicação de cada uma desses 3 pontos fundamentais que eu tenho falado aí durante o mini curso. Agora a gente vai fazer a nossa massa, né? A nossa massa para nossa torta, né? Ou a tarte passion, né? A gente vai fazer a pâte sucrée pela técnica da crémage, tá? Então na nossa massa de torta a gente vai utilizar açúcar de confeiteiro, trigo, ovos e manteiga amolecida, tá? Ela tem que estar, para a técnica da cremage, né? Ela tem que estar assim, ó, com textura pomada que a gente chama, né? Amolecida, certo? Nem derretida e nem muito firme. Essa técnica da cremage consiste em a gente misturar a manteiga com o açúcar, tá? Vai fazer um creme, né? E depois vai adicionar os líquidos da receita, que no caso são os ovos, né? E por último, o trigo, tá? Dessa forma a gente não tem desenvolvimento de glúten, né? Porque como o trigo ele vai só por último, só vai ser misturado no final, aí a gente não vai ter desenvolvimento de glúten. Se a gente tiver desenvolvimento de glúten em massa de torta, a gente vai acabar com uma torta muito firme, né? Muito dura. Então por isso que a gente nessa técnica vai colocar o trigo no final, certo? Na técnica da sablage, que é outro tipo de técnica para fazer torta, né? Existem 2 métodos, né? A gente começa com o trigo e o açúcar e a manteiga gelada, né, em cubinhos, e por último adiciona o líquido da receita, que são os ovos, tá? E aí dessa forma a manteiga vai impermeabilizar os grãozinhos, né, do trigo, evitando também o desenvolvimento de glúten, tá? A cremage vai me trazer uma torta um pouco mais sensível, né, uma massa de torta um pouco mais sensível, porque tem um pouco mais de incorporação de ar, tá? E na sablage a gente vai ter uma massa um pouco mais firme, tá? Só que na sablage corre risco de a gente bater demais o trigo e também desenvolver muito o glúten e aí ela encolher muito fácil, tá? Na cremage esse risco diminui um pouco, mas também pode acontecer se a gente ficar mexendo demais, tá? Então, vamos começar aqui na batedeira, ó, com o batedor folha, né? Que é esse batedor aqui que não incorpora ar, ele só mistura, né? Vou adicionar a manteiga amolecida. Com o açúcar, tá? O açúcar de confeiteiro, que é aquele bem fininho, né? Pode ser o impalpável também, que tem um pouco de adição de amido, não tem problema. Só porque ele é um açúcar bem fininho e aí ele desmancha mais fácil, né? O açúcar refinado normal ou cristal tem os grânulos um pouco maiores e aí a nossa massa acaba não ficando tão lisinha, né? Então por isso que a gente vai utilizar o confeiteiro ou o impalpável. Então agora a gente vai, ó, misturar em velocidade média, pode ser, o nosso açúcar e o creme e a manteiga, né? Até que esse creme fique mais esbranquiçado um pouquinho. Ó, vou raspar aqui as laterais, né? Se ele não tiver, como tem pouca quantidade, né, de ingrediente, aí a gente tem que ficar raspando para conseguir incorporar tudo. Eu posso fazer esse processo na mão também, não é necessário uma batedeira, muito menos uma batedeira planetária, tá? Ó, agora que já formou, tá? Um creme mais claro, ó. Aí eu vou adicionar os meus ovos, ok? Lembrando que a manteiga aqui nessa receita faz toda a diferença, né? Uma manteiga de qualidade, de preferência uma manteiga do tipo extra, que tem mais gordura e menos água, né? A gordura, a porcentagem de gordura de uma manteiga extra
tá aí em média uns 82%, tá? E aí eu vou acabar com uma massa, se eu pegar uma manteiga, né, por exemplo, manteiga comum, às vezes tem menos quantidade de gordura, um pouco mais de água, aí eu posso acabar com uma massa muito mole, tá? Então, por esse motivo, uma manteiga extra aqui seria o mais indicado. E agora eu vou adicionar os ovos, tá? Até incorporar bem. Ó, e agora que já incorporou bem, eu posso adicionar o trigo, tá? Tem que formar um creme, ó, homogêneo, ok? E aí eu posso adicionar o trigo todo de uma vez, com uma pitadinha de sal, tá? Eu vou peneirar também, para evitar qualquer gruminho. Agora em velocidade baixa, tá? Mínima. Ou na mão. Até ela se juntar numa bola, tá? Vai juntar uma bola de massa. E aí eu posso parar de mexer, tá? Ó. Vou raspar aqui as laterais, vou continuar esse processo aqui na mão para você conseguir ver melhor. Ela já tá praticamente pronta. Então ela só ficou alguns segundos, né, misturando. Não mais do que isso. Ó, juntou uma bola homogênea, né? Já tá pronto. Consigo, ó, você pode observar que eu consigo pegar ela na minha mão, né? Ela não fica grudando no meu dedo, esse é o ponto correto dela. Ela vai estar macia, porém ela não pode estar grudando no dedo, tá? O dedo tem que sair limpinho, ok? Agora a gente vai fazer o processo de abrir ela, né? Vou mostrar como é que faz a técnica aí para abrir ela, para depois a gente assar. Então eu tenho aqui 2 folhas de papel manteiga, tá? Pode ser também 2 folhas de um plástico bem firme, certo? Tenho o meu rolo, né? E eu vou, então, abrir a minha massa. Existe uma técnica, né, de abrir massa, no caso que a gente leva essa massa para gelar, né, antes de abrir ela. E depois que ela tá gelada, a gente joga a farinha na bancada e aí a gente vai abrindo essa massa, tá? Eu não gosto muito dessa técnica porque nesse caso eu teria que deixar a massa por pelo menos umas 2 horas na geladeira para ela firmar bem, descansar, né, relaxar o glúten, para depois a gente conseguir abrir, tá? Mas, como eu falei, demora bastante, né, porque a gente vai ter que deixar ela, uma quantidade grande de massa, né, a gente vai precisar deixar ela esse tempo para ela firmar bem, tá? Eu gosto de abrir já no momento que eu tirei da batedeira, já colocar na bancada, já abrir entre essas 2 folhas, porque aí eu já vou ter a massa fininha, depois é só, ela vai, né, gelar por menos tempo, né, no refrigerador, né, e daí a gente já vai ter ela pronta para fazer a técnica da fonsagem, que é colocar na forma, certo? Então, por isso que eu vou ensinar essa técnica aqui, de fazer, de abrir entre folhas, né, a nossa massa, porque eu acho ela muito mais rápida e mais fácil. Ó, então eu tenho a minha massa aqui, tá? Ó, eu vou dar uma achatadinha nela, venho com a outra parte do meu papel manteiga, com o meu rolo. E aí, ó, eu vou aplicando a pressão do centro pra fora, tá? Pra evitar com que ela fique mais grossa no meio, né, no centro, do que nas pontas, né, nas laterais. Então eu faço dessa forma aqui primeiro, ó. Aí eu viro e faço no sentido contrário, tá? Muitas vezes ela cria esses vincos aqui, né? E ela dobra, então daí a gente tem que tirar o papel manteiga e continuar para que ela não fique marcada, tá?
E aí essa massa eu vou utilizar numa forma que tem 18 centímetros de diâmetro, ok? Então eu vou abrir ela mais ou menos uns 4 milímetros tradicionalmente é de 3 a 4, ela é bem fininha. Só que eu gosto de abrir ela um pouco mais grossa, né? Uns 4 ou 5, você pode fazer com 3 também. Pra evitar qualquer questão de ela ficar muito sensível, né? Rachar, etc. Um pouquinho mais grossa, esse perigo não é tão alto, né? Então, eu gosto de fazer assim. Eu vou abrir, eu acho que uns 4 milímetros de espessura. Existem uns rolos que vêm já com os anéis, né? Que fazem essa medida correta, tá? Mas você pode passando a mão ou pegar, né, sentindo, e também pegar uma régua, você vai conseguir saber a espessura, tá? Mas essa quantidade de massa aqui vai sobrar um pouquinho, mas dá para uma forma de até uns 20 centímetros, né? Eu vou utilizar a de 18. Ó, e aí assim eu vou fazendo, tá? Sempre virando, ó, e aplicando a mesma pressão em todos os lados, tá? E aí, às vezes, eu tenho que, no papel manteiga, acontece bastante no plástico também. Tenho que virar, ver se não criou um vinco do outro lado, ok? E aí, pra medir a espessura, ó, eu passo a minha mão assim, mas o melhor é passar assim, ó. Sentindo a massa em todos os lados, pra ver onde ela tá mais grossa e onde tá mais fininha. Ó, agora no final eu passo o rolo assim, ó, pra deixar ela bem lisinha, tá? E eu vou mostrar aqui a espessura que ela ficou. Ó, com mais ou menos uns 4 milímetros de espessura, tá? Agora a gente vai levar ela pra gelar, tá? Mais ou menos aí uma meia hora de geladeira, se você puder deixar mais. Se você puder deixar de um dia pro outro, melhor ainda, tá? Porque o risco dessa massa encolher não vai ser tão grande, né? O glúten ele vai relaxar mais e aí a gente vai ter uma torta, né? Uma massa de torta bem retinha depois no forno, tá? Agora a gente vai passar para a parte da técnica de fonçage, tá? A técnica de fonçage é quando a gente abre a massa, né? Monta ela dentro do aro para que ela fique bem retinha, bem certinha, né? Então, essa é a técnica que a gente vai fazer agora. Mas antes de falar sobre a técnica, eu preciso mostrar essas duas formas que eu tenho aqui, tá? Eu tenho essa aqui, que é a forma mais tradicional de torta que a gente encontra, né? Principalmente aqui no Brasil. Ela tem mais ou menos uns 3,5 centímetros de altura, tá? E esse aqui é o aro que normalmente a gente vê as tortas na França serem feitos, tá? Nesse aro aqui, ó, perfurado ou não. Ele tem mais ou menos uns 2,5 centímetros de altura, de inox, né? E aí a gente encaixa ele em cima de um tapete de silicone e monta a torta aqui. Aí ela fica bem retinha, né? Bem baixinha, que é uma característica das tartes francesas. Mas essa daqui, infelizmente, é bem difícil de encontrar aqui no Brasil e também ela é bem cara, né? Então dá pra utilizar essa daqui, né? Essa forminha aqui que a gente encontra mais fácil. Inclusive já tem umas que não tem esse ondulado aqui na lateral, tá? Que são retinhas, que fica bem parecido com o efeito dessa daqui, tá? Ó, então aqui eu tenho a minha massa, tá? Bem gelada. Ela fica bem firme, ó. Bem durinha. Porém, a gente tem que cuidar porque ela amolece muito rápido, né? E aí a gente fica com dificuldade, né? Tem uma dificuldade aí pra fazer a fonçagem, tá? Então, agora que ela tá bem gelada, eu vou colocar a minha mão aqui, ó. Fazer esse movimento só pra aquecer um pouquinho, porque se eu colocar ela muito gelada na forma, ela vai rachar, tá? Eu vou amolecer ela um pouquinho. E a técnica de fonçagem que a gente vai utilizar aqui é a técnica de fonçagem tradicional, onde a gente pega a massa inteira e coloca na forma, tá? Existe a fonçagem por tiras, né? Onde a gente corta tiras de massa e vai acomodando, né, na lateral aqui da forma, tá? Mas a fonçagem por tiras funciona melhor nesse tipo de aro aqui do que nesse que é inteiro. Aí, ó, já amoleceu um pouquinho, ó. Vou tirar de um lado o papel e vou tirar do outro também. Infelizmente, aqui a gente tem que trabalhar muito rápido, né? A gente precisa de agilidade, principalmente se a gente tá num lugar sem ar-condicionado, tá? Então, eu vou pegar ela inteira, ó. Colocar aqui por cima, ó, já rasguei um pedaço.
colocar ela por cima da minha massa e bem rapidamente eu vou encaixando ela aqui, ó, empurrando para que ela não rasgue, tá? Ela já, ó, já começou a amolecer. E essa é uma característica também da técnica da cremagem, né? A técnica da cremagem, infelizmente, tem várias vantagens, mas uma das desvantagens é deixar a massa um pouquinho mais mole. Mas nada do que trabalhando, né, rapidinho não funcione. E como eu tô fazendo a técnica da fonsagem tradicional, que vem a massa inteira, é mais fácil, ela é mais rápida de fazer, né? Então é mais fácil de a massa não amolecer tão rápido. Ó, e aí eu vou empurrando. Deixa eu tirar esse aqui. Eu vou empurrando a massa, tá? Aqui pra dentro, ó, pra que ela forme um ângulo de 90 graus em relação ao fundo e a lateral da minha forma, tá? Porque se eu esticar a massa, ela vai encolher no forno. Ó, vou empurrando todas elas. É legal aqui trabalhar com um pouquinho de trigo também, né? Pra sua mão que tá quente, né? Não grudar na massa. Mas se a sua mão for mais fria, não tem problema. Senão você pega no trigo, ó, você suja a sua mão com o trigo, assim, tá? E aí é mais fácil de ela não ficar colando na mão. E aí, ó, com esse dedo, né, ou com esse daqui, você vai apertando, ó. E aí põe no trigo de novo, ó. Vai apertando pra formar o ângulo, tá? Lembrando de não esticar e só acomodar a massa. Embaixo também, ó, agora eu virei o meu dedo, ó. Certo? E agora eu vou apertar na lateral, sujando o dedo de novo, ó. Ó, vai girando e apertando. Ok? Ó, e pra tirar essa primeira parte, né, esse excesso aqui eu posso fazer com o rolo. Só encostando ele em cima e, ó, girando de um lado e do outro. Esse restante de massa aqui eu posso congelar e utilizar novamente, tá? Ou posso fazer bolacha também, é uma massa muito saborosa, então funciona para fazer bolacha. E agora, ó, eu vou apertar novamente toda a lateral, porque criou meio que um ar, né? Umas bolhas de ar aqui quando eu passei o rolo. Então, novamente, vou aderir a massa aqui na parede da forma. E com uma faquinha, ó, dessa sem serra, né, bem lisinha, eu vou cortar o excesso de massa do topo, tá? Vindo, ó, fazendo esse movimento de dentro pra fora e deixando a faca reta, tá? Ó, aí ela já vai cortando em relação à forma, ó. E eu tenho uma massa, ó, bem certinha, né, bem retinha, feita aí com a técnica da fonsagem. Agora, é muito importante esse passo também. A gente vai fazer uns furos em todo o fundo da massa, para que quando ela for assar, o calor passe melhor, né, por esses furos, e aí ela não cria tanto bolhas, né, tanta barriga. Ela ainda cria um pouquinho, é normal, mas não fica com tantas bolhas assim, tá? E agora a gente vai congelar essa massa, a gente vai congelar ela totalmente, tá? No mínimo aí 1 hora, 2 horas de preferência no congelador, melhor ainda de um dia pro outro, ok? Congelada, ela vai direto pro forno, né? Por que a gente congela a nossa massa antes de assar, logo antes de levar ela pro forno? Primeiro porque a manteiga que tem aqui dentro dessa massa, né, que é uma massa rica em manteiga, ela vai endurecer.
né? Ela vai endurecer tanto na geladeira quanto no freezer. Só que no freezer ela vai endurecer mais ainda, né? E quando ela for pro forno, ela não vai derreter, né? As laterais não vão derreter, porque se a gente leva essa massa assim como ela tá direto pro forno, a primeira coisa que vai acontecer vai ser a manteiga derretendo, e aí ela vai puxar a massa junto, e ela vai ficar com as laterais todas caídas, né? Então por isso que a gente precisa levar ela congelada pro forno, tá? Isso também traz mais crocância. E o segundo motivo é por causa do desenvolvimento de glúten, né? A gente mexeu na massa mais uma vez, então se a gente deixar ela no congelador de um dia pro outro, o glúten vai relaxar mais ainda, e aí ela não acontece de não retrair tanto assim. Existe uma técnica que se chama a técnica do peso, né? Onde a gente coloca aqui um pedaço de papel manteiga, coloca um peso, que pode ser feijão, arroz, qualquer coisa, ou até aquelas bolinhas, né? Especiais para assar a torta, né? E aí ela vai impedir com que a massa, com esse peso, vai impedir com que a massa encolha no forno, tá? Não é sempre que eu uso essa técnica, né? Às vezes eu uso, às vezes eu não uso. Normalmente eu não utilizo, principalmente se eu tô usando a técnica da cremagem. Então ela encolher um pouquinho é normal, o que ela não pode retrair muito, principalmente nas laterais, né? Fica muito baixinha porque retraiu muito, tá? Então um pouco tá ok. Então agora a gente vai congelar essa massa, tá? E depois eu vou voltar, né, falando aí sobre as técnicas de assamento, né, de impermeabilização e tudo mais em relação à pâte sucré. Então agora a gente vai levar a nossa pâte sucré para assar, tá? Ela tá bem congelada, né, deixei de um dia pro outro no congelador. Ó, tá bem durinha. E eu vou levar em forno médio, tá? O meu forno médio aqui é 180 graus, por mais ou menos uns 25 minutos, tá? O assamento que a gente vai fazer nela aqui é o assamento a branco, tá? A técnica do assamento a branco, que é quando a gente leva a massa assim, sozinha, pra assar e depois coloca o recheio. Existe o assamento completo também, que é quando a gente põe o recheio aqui, né? Que é um tipo de recheio, por exemplo, que vai no forno e assa junto com a massa, tá? O assamento a branco é quando a gente tem o recheio já cozido, como é o nosso caso aqui, né? Do cremô de maracujá, e depois só vai montar os dois juntos, ok? Então, a princípio, 25 minutos no forno médio, aqui no meu. E depois eu vou tirar pra gente usar a técnica aí do dourador pra impermeabilizar a nossa massa. Agora eu vou mostrar a técnica de impermeabilização da massa, tá? É uma massa que contém açúcar, né? O açúcar é higroscópico e ele sempre vai puxar a umidade, né? Do ar ou do recheio aqui em contato com ela. Então, a gente precisa de uma impermeabilização para evitar com que isso aconteça. Existe a impermeabilização com chocolate, que se chama chablonage, né? Onde a gente põe um chocolate derretido, tanto o branco quanto o preto, né? Mas essa impermeabilização que eu vou mostrar aqui é feita com o dourador, tá? Ou dorure em francês. A gente não vai utilizar o chocolate aqui porque o recheio também não tem chocolate, então não faria muito sentido, né? Ia acabar ficando o gosto de chocolate, né, na nossa tarte de maracujá. Então esse não é o objetivo aqui, tá? O dourador é uma mistura de ovos ou gemas com creme de leite fresco, tá? Na receita eu peço 25 gramas de ovos para massa. E o restante, né, dos 25 gramas, que daria meio ovo mais ou menos, a gente pode usar para o dourador, tá? Misturando com o creme de leite fresco. Para fazer, né, esse meio ovo, vamos dizer assim, a gente quebra o ovo, bate com um garfinho e aí pesa, né, 25 gramas e 25, já que um ovo tem em média 50, tá? Então eu só misturei os dois, né, essas 25 gramas de ovos com o creme de leite fresco, a quantidade vai estar na apostila. E aí eu vou com um pincel passar por toda a parte interior da massa e também lateral, tá? Na França também eles passam por fora, né? Ela fica bem dourada, bem bonita, mas eu vou fazer só pela parte de dentro hoje, tá? Essa aqui é a massa que já tá praticamente assada, né? Completamente assada, ó, bem dourada. Não criou barriga, uma bolinha e outra é normal. Esse tanto aqui, ó, que ela encolhe, que é mais ou menos uns 7 milímetros, né? É normal, tá? Mas como ela ficou bastante tempo no congelador, né? Descansando e tudo mais, ela encolheu muito pouco, ó. Pode observar que foi muito pouco. Então é isso aqui que a gente busca
utilizando, né, esse resultado que a gente vai ter utilizando a técnica correta, tá? Corretamente. Então agora vamos, ela já não precisa untar a forma nem nada, né, ela inclusive solta aqui da nossa forminha, mas eu vou deixar ela aqui dentro mesmo para passar o dourador, mas você pode retirar e passar nela inteira, tá? Só tem que cuidar, deixar ela mornar um pouquinho, né, se for tirar. Se for passar nela quente, aí só na parte de dentro, tá? Daí não tira ela. Então, ó, vou vir com o pincel aqui. Todo o fundo, também a parte da lateral. E agora a gente vai levar ela pro forno por mais 5 minutinhos, tá? No forno médio, pra ele fazer o efeito, né, de impermeabilizar e dourar a massa. E aí ela vai estar pronta pra ser recheada. Agora a gente vai fazer o nosso coulis de morango, tá? O coulis, ele é uma calda, né? A gente pode classificar ele aí na categoria, né, das bases como uma calda, que normalmente é crua e peneirada, tá? Porém, né, a gente sabe que utilizar aí uma calda crua no nosso bolo ia diminuir, na nossa torta, né, ou até num bolo, ia diminuir a validade, né, do nosso produto. Então a gente vai cozinhar, né, o nosso coulis e também vai adicionar um espessante nele, que é a pectina. A pectina é um espessante, né, natural, extraído aí de cascas de cítricos, né, até de sementes, e também na maçã, ele está bem presente na maçã. Normalmente a indústria utiliza ele para espessar geleias, né? Então a gente vai utilizar a versão em pó aqui, é um pozinho um pouco amarelado, né? Para misturar com o açúcar, ó, e fazer espessar e deixar esse coulis um pouco mais firme, tá? É opcional, se não quiser não precisa colocar. Quem eu sei que faz aqui no Brasil é a Mago, né? Então a gente encontra dessa marca, outras eu ainda não encontrei, mas tem na internet, Mercado Livre, né? Qualquer site nesse sentido para comprar, tá? Mas você pode utilizar, deixar de utilizar, bota umas gotinhas de suco de limão e tal. Não vai ficar tão espesso, né? Mas também já resolve, já dá para ser feito, tá? Então, ó, eu tenho os morangos aqui, que eu tinha congelado, né? Agora eles descongelaram. Eu vou passar eles no mixer, né? Pra ficar um purezinho, ok? Então agora eu tenho o meu purê, tá? De morangos aqui. Tradicionalmente ele precisa ser peneirado, como eu falei, né? A característica principal do coulis. Só que eu quero as sementinhas, né? Pra trazer até uma crocância a mais no meu coulis, então eu vou deixar, tá? Você pode fazer com qualquer fruta vermelha. E lembrando que frutas vermelhas combinam muito com frutas cítricas, né? Então se for fazer uma torta de limão, você pode, né, fazer também esse coulis de morango. Se for fazer essa mesma torta de maracujá com um coulis de amora, combina muito, muito bem, tá? Laranja com cereja, ou as frutas vermelhas e os cítricos, eles combinam muito bem entre si, tá? Então aqui, ó, como eu falei, eu tenho a minha pectina aqui, misturada com o açúcar, tá? Ela precisa ser misturada assim junto, porque senão na hora que a gente vai adicionar aqui, se ela estiver sozinha, ela empelota na hora, tá? Então não pode adicionar a pectina sozinha sem açúcar, ok? Fora que o açúcar também ele ajuda a ativar, né? Tem alguns tipos de pectina que precisam de açúcar para se desenvolver e ativar aí e formar o gel, tá? E a gente vai adicionar a pectina quando o nosso purê aqui estiver chegando mais ou menos uns 40 graus, ok? Ele não pode estar fervendo já quando a gente adicionar. Ó, já chegou a 40 graus, então eu vou adicionar, tá? Misturando. Aí agora eu vou ferver por 1 minutinho mais ou menos, tá? Quando ele começar a levantar a fervura, a gente vai misturando e aí
um minutinho depois que levantar a fervura. Ó, começou a levantar a fervura, tá? Então, um minutinho aqui pra ativar bem a minha pectina. Aqui eu tô utilizando fogo baixo. Eu posso também substituir por agar-agar, tá? Ele vai dar uma... O agar-agar, ele tem a característica de ser um pouco mais gelatinoso, mas dá pra utilizar na mesma proporção o agar-agar, tá? Que é também um espessante, né, natural, retirado aí de algas, né? Algas marinhas. Ó, já chegou, tá? Na temperatura também e nesse... Não ficou nem um minutinho, acho que ficou quase um minutinho, tá? Mas uma temperatura que a gente pode se basear para saber quando a pectina já ativou, né, completamente, é aí 82 graus, tá? Então, quando chegar a 82 graus, dá para desligar. E agora, eu vou deixar ele esfriar, né, em temperatura ambiente. Se tiver pressa, pode colocar um pouco na geladeira, para depois rechear a nossa massa da torta. Agora, a gente vai fazer o nosso cremô, tá? O cremô, esse que normalmente é utilizado na confeitaria francesa, que significa cremoso, né? Teoricamente, pode ser qualquer creme pode ser um cremoso. É um termo até um pouco mais atual, né? Não vem aí da confeitaria mais clássica, tá? Ele é uma variação do curd, tá? Muitas vezes as pessoas chamam ele de curd também e tá correto, ok? Porque ele parte aí de ovos, né? O suco do cítrico. Mas a diferença do cremô é que ele leva os ovos inteiros no lugar de gemas, né? Tradicionalmente o curd leva até só gemas, né? E leva também gelatina, né? Pra espessar o nosso creme. E aí ele fica bem mais firme. Tanto que dá pra rechear até bolo com ele, que eu já fiz essa receita várias vezes pra rechear bolo e dá super certo, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é hidratar a gelatina em água filtrada, tá? Precisa ser em água filtrada porque ela não vai ser fervida depois, né? Então tem que ser uma água boa para consumo, né? Segura para consumo. Vamos deixar hidratando aqui primeiro. A gente vai adicionar o açúcar com os ovos, ó. Utilizo ovos inteiros nessa receita, aqui nesse bowl. E aí a gente mistura, ó. Ok? E aqui eu tô utilizando o suco de maracujá, tá? A polpa da fruta mesmo, né? Normalmente é utilizado o suco até concentrado, né? Aquele suco concentrado de maracujá. Eu não vou indicar porque vai um pouco contra os princípios que eu tô mostrando aqui pra vocês durante a semana e o que a confeitaria francesa traz, que é utilizar produtos frescos, né? Então eu abri aí o maracujá, né? Bati com um mixer ou no liquidificador pra homogeneizar melhor, tá? E aí eu vou peneirar, porque eu não vou querer essas sementinhas no meu creme, mas eu poderia utilizar com as sementinhas também, tá? Então, ó, vou peneirar aqui. Direto na panela daí. E aí a manteiga, a gente vai deixar pra adicionar ela só quando o creme já tiver um pouquinho mais frio, né? Quando ele estiver morno aí entre 40 e 45 graus, tá? Pra ela não derreter no creme quente e manter a untuosidade, né? A cremosidade que ela vai trazer aí pro nosso creme, tá? Então agora eu vou aquecer meu suco. Até ele começar a levantar as bolinhas de fervura. Não vou deixar ele fervendo, tá?
Ó, começou a levantar fervura, tá? Ele já tá mais quentinho. E aí a gente vai fazer agora a técnica da temperagem, ok? Porque aqui eu tenho os ovos, né, que são sensíveis ao calor. Se eu adicionar eles direto aqui no creme quente, pode ser que as proteínas vão coagular e a gente vai acabar com uma gemada, né? Não é o que a gente quer. Então, a técnica da temperagem é justamente para fazer os ovos acostumarem com a temperatura, né? Por isso temperagem, para depois a gente conseguir cozinhar eles sem coagular em excesso, tá? Ó, vou adicionando o líquido quente aqui nos ovos com açúcar. E agora que eles já acostumaram com o calor, eu vou voltar tudo para a panela. Agora eu vou ligar meu fogo baixo, tá? Bem baixinho. Vou mexer sem parar, de preferência com um fouet, porque ele consegue alcançar em mais partes do creme, né, ao mesmo tempo, evitando com que a temperatura se eleve muito, tá? E aí, fogo baixo, mexendo aqui sem parar até ele começar a espessar, tá? Essas proteínas que eu tenho, né, o ovo ele é rico em proteínas, né? Então essas proteínas que eu tenho ali, elas vão se coagular, né? O calor, ele provoca uma desnaturação nas proteínas, fazendo com que elas mudem de formato, né? De um formato líquido, que é o que elas estão agora, para um formato mais semissólido, né? Que é o creme que a gente vai ter espessado depois, tá? Por isso que os ovos e as gemas, eles espessam, né? Os cremes, ok? Então, com o calor, a gente vai ter essa coagulação, né? Eles se firmam, né? Se coagulam. E aí a gente vai ter um creme espesso depois. Ó, agora que o meu creme ele formou uma espuma mais espessa, né? Eu já sinto que ele já tá mais espesso. Eu vou cozinhar mais por um minutinho, né? Depois que ele já espessou, pra que ele fique, né? Os ovos bem coagulados, né? Na temperatura correta. E a gente tem um creme bem liso depois, tá? Vamos ver quanto é que tá a temperatura. Ó, 72 graus tá agora, tá? Até uns 74 graus tá ok. A gente não pode passar mais muito disso, porque senão corre o risco de virar gemada, tá? Ó, 73, 74 graus eu já posso desligar, ok? Ó, ele já tá bem mais espesso, mas ele fica meio que ele fica leve, né? Porque tem os ovos, não tem amido de milho, então ele vai ficar um creme bem leve, tá? E aí eu vou adicionar a gelatina, que já tá hidratada, ó, no creme quente, tá? Porém com a panela desligada, tá? Não tá mais no fogo. Se a gente aquecer muito a gelatina, né, ela vai perdendo o seu poder de ferver ou, né, cozinhar, ela vai perdendo o seu poder espessante, tá? Ó, e aí no creme quente ela vai derreter, não tem necessidade de fazer isso no micro-ondas, né, ela faz no próprio creme. E aí agora eu vou esperar esse creme chegar até 40, 45 graus, como eu já falei antes, para adicionar a manteiga amolecida, certo? A manteiga, se a gente colocar agora, o creme tá muito quente, ela vai derreter, né? E não vai trazer toda a cremosidade, toda a untuosidade que ela poderia trazer, tá? Então, a gente vai esperar entre 40 e 45 graus, que é uma temperatura onde ela se desmancha, né? Não vai ficar pedaços, porém ela ainda mantém a sua estrutura, ela não chega a derreter, tá? Daí a gente vai usar um mixer, né, pra emulsionar muito bem. E a gente vai ter um creme bem liso, bem untuoso, bem brilhante,
bem cremoso por causa da manteiga. Então agora que o creme já alcançou a temperatura correta, tá? Vou adicionar a manteiga. Ó, ela tá bem cremosa, ó. Vou colocar aqui no creme. E aí, vou misturar primeiro com esse fouet. Depois a gente vai utilizar um mixer de mão para emulsionar bem, para ficar bem lisinho. Ó, agora a gente já tem o creme pronto, tá? O cremão de maracujá. A gente pode colocar num outro bowl, né? Passar um plástico filme em contato e levar para gelar até ela firmar, né? Até ele firmar para a hora da gente rechear a nossa tarte. Agora a gente vai fazer o nosso merengue italiano para cobrir a tarte passion, tá? O merengue italiano é o mais estável dos 3 tipos de merengue, porque ele parte aí de uma cocção do açúcar, né? A gente faz uma calda de açúcar e também essa calda traz estabilidade para as nossas claras, né? Para as proteínas das nossas claras. Além de, claro, essa estabilidade que vem, que a calda de açúcar, né, que já fica num ponto de bala mole, né, que é até maleável, ela vai trazer aí para o nosso merengue, tá? Então, o primeiro passo para fazer um merengue estável e tecnicamente correto, colocar as claras em temperatura ambiente aqui no bowl, tá? Com batedor Globo, certo? Aí a gente coloca a água numa panela, de preferência de fundo grosso, tá? A calda cristaliza menos se a gente utiliza uma panela não tão grande e também com fundo grosso. A gente precisa levar em consideração que um dos perigos, né, pro merengue italiano dar errado é a calda cristalizada, né? Ela vai cristalizar porque a gente aplica calor e as moléculas, né, as 2 moléculas de frutose e glicose que tem dentro do açúcar, né, da sacarose, elas vão se separar, né, com a aplicação do calor e também a diluição na água. Mas elas querem, né, fazer de tudo para se juntar novamente, que seria a recristalização do açúcar, né? Então a gente precisa ter alguns cuidados, esse da panela é um cuidado, né? Utilizar um ácido aqui também ajuda, o ácido fica no meio, né, das 2 moléculas, impedindo com que elas se juntem novamente, né? Pincelar a lateral da panela com um pouquinho de água, né, ó, com o pincel, porque se algum grãozinho de açúcar pular para a lateral da panela, ele vai acabar, né, lavando de novo e fazendo escorrer junto da calda, né, pro fundo da panela. E evitar mexer, né, com uma colher aqui dentro a nossa calda, tá? Existem 2 principais motivos pelo qual a calda cristaliza ou recristaliza, né, seria o termo mais correto. Por fricção ou alteração de temperatura, né? Fricção se a gente mexer, alteração de temperatura se ela pular para a lateral da panela, que vai ter uma outra temperatura, e aí vai cristalizar toda a nossa calda, tá? Então esses têm que ser os cuidados aí que a gente precisa ter. Um termômetro também para verificar a temperatura correta, né? Eu uso esse infravermelho, mas o melhor é o de espeto, né? Ou de calda de açúcar ou de balas, tal, que fica aqui dentro por imersão, né? Porque esse daqui acaba pegando só a superfície da panela, tá? Então, só que como eu já tô acostumada com ele, já sei a temperatura, né? A alteração de temperatura que ele tem, então eu vou utilizar ele mesmo assim, ok? Então, o primeiro passo, ó, é colocar a água na panela, no fundo. E aí o açúcar, com muito cuidado para não espalhar ele para todo lado, né? Ó, e aí eu venho com uma colher, dissolvendo já esse açúcar. Tá? E agora eu vou ligar a minha panela, né, no fogo médio.
e vou esperar ela chegar até 118 graus, ok? Quando ela estiver em 114, eu vou ligar a minha batedeira praticamente no máximo, né? Na velocidade, a minha tem 10 velocidades aqui, eu vou ligar na 8. Para ela ir espumando enquanto eu adiciono a calda aqui em fio, tá? Esse processo tem que ser meio que ao mesmo tempo. Caso contrário, pode dar errado, né? O nosso merengue italiano. Eu preciso já ter uma espuma aqui com as claras na hora de colocar a calda. Ó, agora que ele começou a borbulhar, eu vou já limpando, ó, as laterais, pelo menos umas 3 vezes, tá? Aqui com água. Ó, agora eu vou ligar no máximo, tá? Chegou a 114, eu liguei no máximo. Ó, já chegou. Já chegou na temperatura que eu quero. Eu vou diminuir a velocidade pro médio, tá? E aqui na lateralzinha, ó, eu vou jogando em fio fino. Se eu jogar muito grosso de uma vez, né, a calda, ela vai colar toda no fundo da panela, tá? Para eu saber que deu certo, né, que a calda não cristalizou, eu preciso olhar o fundo da panela, tá? Não pode ter calda cristalizada, nem no fundo, nem aqui na lateral onde eu derramei, tá? Ó, tem que estar assim, bem translúcida a calda, né? Bem lisinha. Agora eu posso aumentar um pouco a velocidade. Ó, sobrou um pouquinho de calda no fundo da panela, né? E esse aqui é o ponto correto, ó, o ponto de bala mole. Onde eu consigo, ó, apertar ela. E ela é maleável, ó. Aí eu sei que ela tá entre 116 e 118 graus. Ó, agora ela já tá no ponto correto, né? Que é um ponto mais firme, ó. Quando eu tiro o batedor, ele forma esse biquinho, tá? Que se chama bec do azul, pra lateral, né? Ele forma, ó. Já tá o merengue bem firme, bem brilhante, né? Ele não pode ter... não pode estar opaco, né? Ele tem que estar assim, com o brilho, né? Característico do merengue. Tem que estar firme. E no fundo do bowl também não pode ter calda cristalizada, né? É um indício de que a calda talvez cristalizou também no fundo do bowl, né? Então, aqui tá pronto o nosso merengue italiano, super estável, né? Nessa temperatura, né? Se você quiser conferir com a temperatura, que é boa, que ela chega mais ou menos nesse ponto, é uns 40 graus, né? 39, 38, 40 graus. Aí ele já tá normalmente nessa temperatura ele já tá num ponto correto. Agora a gente vai colocar na manga de confeitar com o bico pitanga. Esse aqui é o número 195. Para decorar a nossa tarte passion. Agora a gente vai finalizar a montagem da nossa tarte passion de maracujá, né? E morango, tá? Tenho aqui todos os elementos que a gente vai usar para decoração. Tenho o meu cremô, tenho morango picado com hortelã, um merengue italiano. Aqui eu tenho só a polpa, né, do maracujá
que eu fervi com um pouquinho de água, sem açúcar nem nada, só para ele ser mais seguro para consumo, tá? Tenho aqui também o coulis de morango. Tenho a massa e um disquinho pra gente apoiar, né? Não precisa ser um disquinho tão firme no caso da tarte passion. Pode ser um de cartão, assim, né? De papel cartão, tá? Então aqui, ó, eu tenho a massa com o dourador. Ó, observe como ela fica brilhante, né? E impermeabilizada, ok? Ela é fácil de tirar, né? Se ela tiver um pouquinho grudada, você só move um pouquinho o fundo, né? Que ela fica facinho de tirar, tá? Ela não precisa ser untada, essa forma, né? Não precisa ser untada, porque como ela é muito amanteigada, ela já solta, ok? Ó, e observe como na lateral ficou branquinho em relação ao centro, justamente por causa do dourador, tá? Então, como eu falei, se você quiser tirar ela e passar em toda a lateral, o fundo não tem necessidade, né? Mas em passar em toda a lateral também fica legal, porque ela fica com uma cor muito bonita. Ok? Então vamos começar aí a nossa montagem. Então eu vou pegar um pouquinho do meu recheio, tá? Pra colar aqui na base da minha torta. Primeiro a gente vai colocar coulis. É uma camada bem fininha assim mesmo, tá? É só pra gente ter uma textura, né? Um sabor aí a mais. Não é pra fazer camada grossa. Isso funciona também pra bolos, quando a gente quer complementar os sabores, né? Ele não pode ser predominante, porque é o maracujá que vai ser, né? A gente só vai complementar. Ó, e agora a gente vai botar o nosso cremô. Eu quero mostrar a textura, ó. Super firme, cremoso, como ele deveria ser mesmo, né? Já que ele é um cremô. Que dá inclusive pra rechear bolos. Então eu vou misturar ele um pouquinho aqui só pra ele amolecer, pra ser mais fácil de espalhar. Ó, e aí eu vou botar na nossa torta. E agora, ó, pra a gente deixar ela bem lisinha no topo, né? Eu venho com uma espátula maior. Como essa daqui, ó, que pega toda o diâmetro, né, da tarte. Encosto, ó, e puxo pra lateral. Sempre um pouquinho de cada vez, tá? Sempre do meio para as laterais. Aqui a gente limpa qualquer creme que tenha escorrido, né? Quando a gente for entregar para o nosso cliente, fazer esse processo aqui com a luva, tá? Que eu vou mostrar agora, ó. Para limpar a massa. Eu coloquei nesse tapete de silicone o próprio cremô, né? Nessas mini esferas, elas têm mais ou menos uns 3 centímetros de diâmetro, tá? Pra gente utilizar também na decoração. Isso aqui é opcional se você não tiver nenhum tapete, né? Assim, ou qualquer outro. Também pode ser outros formatos, né? Não precisa utilizar, tá? Mas eu quis fazer também pra ter uma decoração um pouquinho diferente, ó. Daí a gente consegue tirar
e usar na nossa tarte. Mas precisa tirar do congelador e na hora aplicar, tá? Porque senão ela começa a descongelar, ok? Toda vez que a gente pensa em decoração, para ficar, né, mais harmônico e tudo mais, a gente precisa evitar utilizar elementos pares, né? Sempre elementos ímpares traz mais harmonia quando a gente olha, né, para os nossos olhos. Então, evitar elementos pares, tá? E sempre deixar eles mais juntinhos, tal. Não precisa, nesse caso aqui eu queria mais espalhado mesmo, né? Mas se forem menores, né, deixar sempre mais juntinho. Agora eu vou usar o merengue italiano, né, pra gente fazer algumas pitangas. Lembrando que não pode deixar muito tempo o merengue parado na manga de confeitar, senão ele fica poroso, tá? Ó, eu vou fazendo uns maiores, uns menores, né? De uma forma bem aleatória. E aí eu tenho aqui essa colherzinha medidora de metal, né? Que eu deixei na água quente, ó. Ela tá bem quentinha pra fazer uns buraquinhos aqui, ó. Eu ponho na água quente, ó. E sem secar ela, né? Eu faço esse movimento pra fazer o buraquinho. E aqui eu vou colocar as sementinhas, ó. E aí, como eu tenho, né, no meu... na composição da torta eu tenho morangos também, vou utilizar os morangos para decorar. Mas antes disso, eu vou usar um maçarico para também tostar um pouquinho o meu merengue, tá? Esse aqui é um maçarico culinário, menorzinho, eu prefiro assim porque a gente tem mais controle sobre a chama. E agora a gente vai colocar os morangos, ó, que eu cortei, né? Cortei eles ao meio. E aí a gente vai utilizar na nossa decoração. Vou usar ainda umas folhinhas de hortelã, tá? Pra trazer um pouquinho mais de verde, podia ser de manjericão também. E tá pronta a nossa tarte passion, né, com todas as técnicas e bases e também as interações dos ingredientes que eu venho falando para vocês durante todo esse mini curso, né? Utilizei tudo isso em uma receita e aqui a gente tem ela finalizada, prontinha, né, para encantar qualquer cliente e para você vender muito sem que ninguém faça nada igual. Espero que você tenha gostado, que você faça e experimente de fato tudo isso que eu estou falando. E assim a gente finaliza a nossa aula. Ó, então aqui a gente tem a nossa fatia da tarte passion, tá? Vocês podem ver, ó, o corte, né? Com a massa, com o coulis, com o recheio, o merengue, tudo bem estável, como eu falei pra vocês. Lembrando que essa é uma torta que precisa de geladeira, né? O creme, ele vai ficar sempre mais firme quanto mais gelado. Mas ele é super estável para rechear tanto tortas quanto bolos, ok? Então aqui a gente tem, ó, uma ideia de como ela fica. Se você gostou desse conteúdo e quer saber ainda mais como funciona esse mundo sem leite condensado da confeitaria, então eu quero que você clique no link da descrição desse vídeo. Lá você vai conhecer todos os meus cursos dominando e como fazer doces incríveis e deliciosos sem precisar virar refém